Hoje a gente vai falar sobre segurança, né? Um dos pilares do Architected que deixa o pessoal um pouco receoso aí de vir para a cloud. Hoje é para mostrar que talvez a cloud seja mais segura do que o seu on-premisezinho de estimação, né? É isso aí. Hoje a gente está com o Everton aí. Hoje, convidado especial aqui, o Everton. Opa, Master de Security. Beleza, Everton? Tudo ótimo, galera. O Everton é um conhecido nosso de longa data aí, bastante experiência em network, em provedor, e se especializou aí nos últimos anos, se especializou bastante em segurança da informação. E há um tempinho está compondo o nosso time aqui já, né, Everton? Quanto tempo você está com a gente? Isso, eu vou para 3 meses aí na da Rede, né? Conheço a família da Rede há muitos anos, mas junto aí estou para completar 3 meses. Bom, vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar aí do Architect com foco no pilar de segurança. Só que é muito complicado, não tem como a gente começar a falar de segurança sem falar um pouquinho do que norteia a segurança, né? Então, para todo mundo aí que não tem muita familiaridade com o tema, que nunca trabalhou com o tema, todos os assuntos que começam com segurança da informação, eles vão ter foco em 3 pilares. Tem algumas literaturas mais recentes que falam de alguns pilares a mais, mas eu trouxe aqui hoje os 3 pilares clássicos aí da ISO 27000, tá? Então, para comentar um pouquinho aí, segurança sempre tem foco em disponibilidade, tá, pessoal? A ideia de segurança da informação não é travar os processos de forma que ninguém acesse nada, né? Uma informação que ela não está disponível para as pessoas e para o negócio, ela não tem valor. Okay. Esse é um ponto que eu sempre gosto de citar, né? Curioso que na imagem que você trouxe de disponibilidade está como o primeiro pilar, vamos dizer, né? É óbvio que eu entendo que, né, nesse sentido, tudo tem sua importância, né? Mas a disponibilidade é um ponto que normalmente quem está ali focado, cara, segurança da informação, não sei o que lá, e fechar tudo e bloquear e não fazer, e a gente quer fazer algo e não consegue disponibilizar algo em função de restrições ditas de segurança da informação, né? Especialistas de segurança da informação, não se esqueçam que a disponibilidade, a coisa está disponível, o serviço está funcionando, é um dos pilares da segurança, né? Informação disponível é não informação, né? Exatamente. Se você travar o negócio a ponto de não utilizar essa informação, ela perde o sentido de existir, né? Exato, exatamente. Então, disponibilidade aí, a coisa está funcionando, o dado estar acessível quando precisa estar, também é segurança da informação. Exatamente. Os SREs aí, né, o pessoal aí que estudou, que leu SRE aí e tal, vocês fazem um pouco de segurança da informação. Sim, exatamente. Bom, vou comentar aqui do pilar que está no meio, que é a integridade, pessoal. A integridade dentro da visão de segurança é não permitir que essa informação seja armazenada ou seja em trânsito, ela seja alterada, principalmente por pessoas indevidas, óbvio, né? Então, quando uma informação ela está guardada em algum local, ela está sendo transmitida para algum local, essa informação ela tem que sair íntegra, inalterada, tanto do seu destino, da sua origem, para chegar no seu destino. E comentar um pouquinho sobre a confidencialidade, trata sobre o sigilo desses dados. Então, novamente, seja o dado armazenado ou em trânsito, a gente tem que ter sempre essa visão que falar de integridade ou de confidencialidade não é só do dado estático, do dado armazenado. É muito importante a gente ter essa visão também para o dado em trânsito. E a confidencialidade trata do sigilo, para que essa informação não seja exposta a pessoas indevidas. Exato, esse é o ponto que muita gente acha que segurança da informação é só confidencialidade, né? Esse é Exato. Mais batido e tal, mas, cara, segurança da informação é muito mais do que isso, né? Integridade, garantir que o dado não seja mudado, que não seja modificado, que não seja alterado, e garantir que ele esteja disponível. Mas o assunto de hoje não é SI, né? O assunto de hoje é o Architect, o pilar de segurança. Quando a Amazon desenvolveu esse framework com o objetivo de transmitir conhecimento para que a gente trabalhe melhor, para que a gente aplique as melhores práticas, o pilar de segurança ele foi desenvolvido, isso está lá no documento, quem for ler esse documento pode enxergar nos detalhes. Esse documento foi desenvolvido com o objetivo de proteger as informações, os sistemas e os dispositivos
mas não foi feito de forma só porque é legal, né? Todo documento ele tem um objetivo, e o objetivo que a Amazon coloca lá no pilar de segurança do Architect, no Architect como um todo, é trazer valor para o negócio. Então, tudo isso que a gente vai falar, esses pontos que são importantes terem atenção, eles têm o objetivo de traçar uma estratégia de análise e mitigação de riscos para que isso gere valor para a empresa, para o negócio. A gente não faz segurança só porque é divertido. O objetivo final sempre é que isso tenha um impacto positivo para a empresa, gere valor para a empresa. Eu gosto sempre de usar o exemplo que não adianta você fazer um cofre com senha digital, raio laser para proteger um pacote de bolacha, né? Então, a segurança por segurança é desperdício, né? É prejuízo. A segurança tem que ser sempre em função do negócio. É claro que o exemplo que eu dei foi um exemplo esdrúxulo, mas a segurança nunca pode ser maior do que o negócio, né? Ela tem que apoiar e fazer com que o negócio diminua riscos, alavanque, potencialize os lucros, diminui as possibilidades de perdas, tá, e tudo mais. Só para um recadinho também, pessoal, na sexta-feira, né, a gente rodou o Architect de forma mais ampla, de forma mais geral. A gente começou até a entrar um pouco no detalhe técnico sobre o que o Architect chama de pilares genéricos, né, de itens genéricos, que não faz parte de nenhum dos pilares, mas vale a pena assistir, de sexta-feira. E o Architect possui 5 livros, são 5 documentos, que são os 5 pilares, e hoje nós estamos falando de segurança da informação, que como a própria AWS diz, segurança sempre em primeiro lugar. Pessoal, esse documento, dentro dele, ele foi separado em algumas definições que são para facilitar a aplicação das dicas que estão ali dentro. Então a gente vai comentar sobre essas definições e trazer alguns pontos que são importantes ter atenção dentro de cada um. Começando pelo gerenciamento de identidade e acessos. A gente não pode ter aquela prática rotineira que a gente conhece de, olha, foi lá como ontem, né? Ontem teve uma live que demonstrou aí a criação, o primeiro acesso ao portal, e mesmo nessa criação do primeiro acesso ao portal, quando você coloca lá a sua senha de root, você cria a sua conta root, a primeira coisa que você tem que fazer depois de criar essa conta root e ter acesso ao portal é criar uma conta específica de IAM para você utilizar no seu dia a dia. Essa sua conta root, ela deixa de ser uma conta de trabalho do dia a dia, né? Ela é a sua conta que vai para o cofre e fica armazenada lá para uma situação de emergência, de segurança, que você precisa utilizar especificamente ela. No dia a dia você vai ter uma continha específica no seu nome para utilizar. Bom, você vai falar de MFA, né? Isso, a gente vai falar de MFA. Antes de falar de MFA, pessoal, comentar um pouquinho sobre senha forte, né? Você criou lá o seu perfil de login e não adianta nada você ter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dentro desse documento, a Amazon fala bastante sobre criar uma senha forte, né? Utilizar aquela combinação que você conhece de mercado, de letras, números, caracteres especiais, maiúsculos e minúsculos, e também definir um ciclo de alteração dessa senha, para que essa senha não fique ad eterno. Everton, vale a pena puxar um gancho daquele papo que a gente teve outro dia com relação a tempo de senha, né? Lembra, vamos mandar o usuário trocar a senha toda semana, que é melhor, é mais seguro, né? Fala um pouquinho sobre esse entendimento aí da comunidade de segurança com relação a trocar senha, o tempo de troca de senha. Exato. Cara, alguns documentos no passado tratavam a troca de senha com ciclos mais curtos. Só que com o tempo, com as pesquisas, né, principalmente o NIST, ele identificou que se você tem um ciclo de senha muito curto, você acaba forçando as pessoas a um comportamento inseguro, que é o quê? A pessoa ela tem que anotar essa senha em algum lugar. E geralmente essa senha ela é anotada em um local inseguro, seja num post-it, seja num TXT da máquina. Então, esse ciclo de alteração de senha, ele precisa existir, mas ele não deve ser muito curto, né? Ele precisa ter aí, hoje o NIST prega como um ciclo mais saudável de alteração de senhas, em torno de 90 dias. Tá? Então, você colocar a alteração de senha de, cada 7 dias, 10, 15, 30 dias, deixa de ser saudável, né? Aquela ideia de remédio. Todo remédio precisa ser tomado na dose certa. Se você exagerar,
ele acaba se tornando um veneno para você. E esse ciclo de alteração de senha é isso. Ele é um bom remédio, te ajuda a manter a segurança das credenciais, mas tem que ser feito na dose certa, não pode ser um recurso abusado, porque senão ele inverte o sentido aí, a pessoa anota a senha em qualquer lugar e essa senha acaba vazando. Anota no teclado do Note aqui, assim, sabe, aquele espaço do lado? Post-it, assim, senha AWS, senha BitLocker, senha Windows, senha... Eu já vi isso aí, velho. Exato. E lembrando que assim, 90 dias parece muito, né? 90 dias parece muito, né? Quando a gente fala, putz, vai ficar 90 dias. Se o cara descobrir a senha de alguém, ele vai ter essa senha durante até 90 dias, né? Para isso que entra a próxima técnica, o próximo mecanismo. Exatamente. Hoje é consenso geral aí, quando se fala de segurança, sempre ter 2 métodos para acesso a qualquer coisa. Então, quando a gente fala de múltiplos modos de autenticação, né, o MFA, geralmente as pessoas associam isso ao OTP, que é o One Time Password, que é a senha, o token baseado em tempo. Né? Mas MFA pode não ser só o token baseado em tempo, né? Você tem, por exemplo, métodos de MFA via hard token, quando você cria lá um pendrive, uma chave física, que essa chave física também precisa estar espetada no computador que vai fazer o login, mas o mais comum e o que a gente usa aí, o que a gente indica para usar na Amazon é o One Time Password, é a senha de única autenticação, onde você vai ter um cliente que te gera uma senha baseada em tempo e o seu login, a sua credencial, ela se torna seu usuário, a sua senha fixa, mais essa senha de utilização única que tem normalmente duração de 60 segundos. Então, se acontecer a situação assim absurda de alguém conseguir pegar o seu usuário, senha tradicional e o seu MFA, esse MFA só tem uma validade de 60 segundos, então... Exato. Em geral, você loga muito rápido também, né? Como você loga muito rápido, esse cara teria que logar antes que você, porque na console da AWS, por padrão, não dá para logar 2 pessoas ao mesmo tempo, com o mesmo usuário e senha do EAM. Um outro ponto também, que eu acho que é legal frisar, é que, como o Eberton falou, múltiplas credenciais. Então, exemplo clássico de MFA, né, que para desvincular o OTP, por exemplo, é o banco. Em geral, o banco, agora tem os tokens também, né? Mas em geral, o banco, aí há 1 ano, 2 anos atrás, mandava aquele cartãozinho, né? Para você que tem uma combinação de senhas por ali, também é o MFA, é uma segunda credencial. Né? O conceito de segurança para múltiplo fator de autenticação, ele sempre gira de forma geral em você de 3 bases, que é o que você sabe, o que você tem ou o que você é, você tem que usar 2 desses. Então, normalmente você usa o que você sabe, que é a senha fixa, com o que você tem, que é o celular ali com o token, ou o cartãozinho lá, onde tinha a sequência numérica que você ia usar. Mas hoje em dia é muito comum você usar também ou o que você tem ou o que você é, que aí é onde entra a biometria. Quando você tem uma senha, mais um acesso biométrico, você também está fazendo MFA. Exato, e aí inclusive alguns corretora de valor, esses caras usaram essa entre aspas, brecha, para usar o segundo fator de autenticação com o CPF da pessoa, que aí considera o CPF como que você é e não como que você tem. E aí é uma discussão que rolou ferrenha, porque para simplificar a coisa e não ter um OTP, por exemplo, esses caras, e não ter um cartão, um token físico, esses caras começaram a usar uma credencial, tipo assim, seu usuário, sua senha e seu último nome, por exemplo, né? É meio que você é, né? E um outro ponto que vale a pena dizer também é o uso do YubiKey. A AWS suporta tokens físicos e, inclusive, suporta o YubiKey, que pode, cara, facilmente ser comprado. Tem o YubiKey que é USB e tem o YubiKey que é Bluetooth. Você consegue, cara, comprar aí no mercado por 200, algo entre 100 e 300 reais, dependendo do sabor ali e tal. É uma chavinha que você pluga e aí esse passa a ser o seu segundo fator de autenticação, eliminando a necessidade do Google Authenticator, desse tipo de OTP por tempo, tipo OTP que é chave por tempo. Bacana, perfeito. Para root, o que a gente sempre tem recomendado é isso. Para root account,
YubiKey, guarda no cofre. Porque né, o celular para uso de AM, aí um Google Authenticator da vida. Aí os YubiKeys aí, ó. Legal. Pendrivezinho que você pluga. Bom, a Amazon lá no documento, ela comenta sobre o acesso ser granular. Quando você cria o usuário, seja para você, para as pessoas que trabalham na sua equipe, será que todo mundo precisa ter acesso a admin em tudo, precisa ter acesso a tudo? Normalmente não. Você tem equipes que trabalham com serviços específicos, e a Amazon, ela comenta sobre isso, que é você granularizar o acesso. Você criou lá o usuário no MFA, não precisa dar acesso geral para essa pessoa. Você analisa, faz a gestão das identidades e vê quais são as permissões que realmente precisam chegar para essa pessoa. Okay. Lembrando que, por padrão, quando você cria um usuário do IAM, ele vem sem acesso nenhum. A não ser que você vai lá e der de admin nele, o recomendado que você vai liberando serviço a serviço, região por região. Dá para fazer por tag também, então a gente pode dizer, os desenvolvedores só podem mexer no que tiver tag de desenvolvimento. Então, o ideal é que realmente você dê a César o que é de César. Né? Perfeito. Bom, a Amazon também trata essa questão de se adotar o uso de roles ao invés de se usar as secret keys, né? Para quem assistiu a live de ontem, deu uma olhadinha lá, houve um comentário bem breve sobre o que é secret key, né? Que é uma senha para facilitar o acesso quando você está trabalhando com APIs ou com acesso CLI da Amazon. Mas como essa é uma senha que você baixa o arquivo dela, ela não é tão segura assim. Então, por isso que a Amazon ela incentiva você a utilizar a aplicação das roles ao invés das keys. Perfeito? Exato. Só um resumo breve, né? A gente vai falar sobre IAM no momento oportuno, o pessoal está pedindo bastante, falar só sobre IAM, mas as roles são, na verdade, as permissões que você dá para um recurso acessar o outro, e não para uma pessoa acessar um recurso. Então, usuário e senha e as keys, elas são feitas para pessoas. Então, eu crio lá um usuário, esse usuário vai ter acesso programático ou via console. As roles não, eu dou permissão, por exemplo, a um EC2, para esse EC2 acessar um S3, ou acessar um outro serviço, uma função lambda a acessar, desligar e ligar um recurso, né? Desligar ou ligar um servidor, por exemplo. Então, as roles, elas são associadas ao recurso, logo, a não ser que esse recurso seja tomado, invadido, não tem como vazar essa permissão ela é fixa e permanente ali naquele recurso. E bom, no último caso, onde você precisa usar a secret key, guardar isso de forma adequada, né? É o mesmo comentário lá da senha forte, não adianta você ter as suas keys para fazer o acesso e deixar isso em texto claro na sua máquina, onde essa senha pode vazar a qualquer momento ou ficar enviando isso por e-mail para outras pessoas. A secret key, ela é o acesso direto ali à CLI da Amazon, então se isso vazar, acaba permitindo com que alguém mal intencionado tenha acesso ali, CLI, na sua conta. Certo, Flávio? É isso aí. Não dá para contar mais na minha mão clientes que já chegaram lá da rede com o seguinte diagnóstico. Do nada, o meu billing aumentou. Putz, fui olhar lá na outra região, lá na região da Europa, em Londres, subiu um monte de máquina e começou a minerar Bitcoin. Quando a gente vai entrar no detalhe e ver, a gente descobre que provavelmente uma key secret foi vazada, foi colocada ali num Git aberto, acabou vazando de forma, e normalmente das formas mais toscas possíveis, né? Raramente é algo complexo, uma invasão e tal. Até porque isso é muito mais complicado e tal, e tem como você se proteger disso. Então, normalmente na key secret, lá num Git, dentro de uma aplicação, que essa aplicação consumia um S3, por exemplo, o cara, ao invés de colocar uma permissão só no S3, ele colocou uma permissão de admin naquela key secret, naquele usuário daquela key secret, e para ajudar, foi lá e quitou esse cara público, esse secret, aí não tem milagre, né? Exatamente. Aí a tua conta da Amazon lá, a capacidade de crescimento virtualmente infinita pode ser utilizada por quem tiver essa credencial. Perfeito.
Cara, a próxima definição aí que a Amazon comenta é sobre os controles de detecção. Aí nesse ponto a gente começa falando sobre armazenagem e análise de logs, né? Na nuvem a gente tem isso de forma muito mais facilitada do que é no on-premises. No on-premises você precisa ter um esforço para direcionar todos os seus logs para algum lugar, fazer o armazenamento disso por longo prazo. Opa. Mas na nuvem isso já está bem mais acessível para a gente, certo? Então é necessário você ter atenção principalmente para análise desses logs. O log que está lá abandonado, que ninguém nunca olha, ele não serve para nada também. Um segundo ponto é monitoramento, pessoal. Mesmo na nuvem, a gente não pode esquecer de monitorar os workloads, os serviços que estão rodando ali. Em algum momento, que esse serviço seja afetado, seja por um ataque ou por uma casualidade ali, por um problema do dia a dia, se você não monitora, não existe mágica, né? Se você não monitora os seus serviços, os seus workloads, não existe mágica, isso vai gerar um impacto para você. Quando você monitora, você normalmente consegue detectar que algo pode acontecer antes de que isso gere impacto para o seu negócio. Então, desde de um uso excessivo de CPU, de memória, que pode caracterizar desde um problema do dia a dia como um ataque. Então, o seu serviço ali está tendo um alto uso de CPU, pode ser uma tentativa de ataque que ele está sofrendo, né? Então, essa característica sendo monitorada, você consegue detectar que algo anormal está acontecendo antes de que isso gere impacto para você. Uma situação bem legal aí que a nuvem permite com facilidade para a gente é que esses comportamentos anormais, sejam eles de serviços comuns, até de billing, de qualquer situação, eles gerem alertas para a gente. De novo, não adianta você armazenar log se não analisar, não adianta você monitorar se ninguém enxerga ou recebe alertas desse monitoramento. Então, sempre que você criar lá o seu workload, pense, coloque no seu projeto, olha, se acontecer uma anormalidade, quem vai ser notificado? A gente vai ter alguém olhando o tempo todo para isso, porque sem essa notificação, sem ninguém olhando para o monitoramento, ele se torna inútil também. Vira gasto em vão, né? Lembrando que esses alertas de monitoramento, né, podem ser os alertas de monitoramento de infraestrutura e tal, né, que a gente está acostumado, que podem ter indícios. A gente vai falar aqui mais para frente sobre serviços específicos e sobre técnicas específicas de monitoramento, logs e análise voltados à segurança da informação. A gente tem também esses eventos específicos de segurança, né? E por último, aí já chegou. Oi? Desculpa. Eu falei mais para frente, aí chegou. A gente já chegou nessa parte. Um ponto muito importante para a detecção de problemas primeiro, a parte de análise de vulnerabilidades, que ela visa não só fazer ali a detecção de se algum serviço, alguma tecnologia que você está usando, ela possui uma vulnerabilidade comum, né, uma CVE, como também você fazer essa análise de vulnerabilidades, ela te permite pegar erros ali de configuração, né? Então, desde um serviço que está publicado e não deveria estar publicado, não por uma falha da tecnologia, mas às vezes ali por um erro de configuração no momento da criação da estrutura, a análise de vulnerabilidade, a análise de problemas da estrutura é vital para você pegar essa situação. E, de novo, isso é a situação proativa, você analisa as vulnerabilidades, os erros ali que podem conter na sua estrutura, com o objetivo de que você detecte isso antes que alguém use isso contra você. Sim. E aí a gente tem, uma porção de ferramentas, tanto da comunidade, Sim, quanto serviços da AWS, que ajudam bastante nisso, né? Indo no ponto de vista mais infraestrutura, a AWS tem um Inspector, que é um agente que roda em sistema operacional, e ele faz essa análise, né? Tanto a análise de pacotes, programas instalados, serviços instalados, serviços com CVE desatualizados e tal, bibliotecas e tudo mais.
e gera reportes, mas também de configuração. Por exemplo, sei lá, você tem um Active Directory mal configurado, ou configurado não utilizando boas práticas de segurança, né? Então isso, na verdade, não é um problema da tecnologia, é um problema ali, você criou, exemplo tosco. Sua política de senhas do seu Active Directory é uma política fraca, é uma política que não exige senha complexa, não tem a troca de senhas a cada 90 dias, por exemplo. Isso é um erro de configuração do ponto de vista de segurança. Depois a gente tem níveis ali de ferramentas e soluções que a gente pode usar dentro de pipeline de desenvolvimento, para que isso seja feito em tempo de deploy também, né? Então, quando a sua aplicação for ser feito o deploy, você roda uma análise de cobertura ali, para ver por que acontece. Às vezes você fecha a casinha do ponto de vista de infraestrutura e tal, mas vem uma aplicação que, sei lá, usa uma biblioteca desatualizada, ou usa o código de uma forma que não é adequada, né? Então, é óbvio que a gente está falando de nível de maturidade, mas o desejado é que em tempo de deploy, quando você vai fazer o deploy, que o seu deploy vai para homologação, por exemplo, já seja feita uma análise de cobertura ali para entender se do ponto de segurança, se aquele seu código está apto ou não a ir para a produção, né? Então, a gente pode chegar até esse nível. E depois disso, falando ali em análise de vulnerabilidade já não tão proativas, mas reativas, né? A AWS tem um serviço chamado GuardDutch, que ele analisa me ajuda aí. Ele analisa o flow log, que é todos os pacotes que passam ali na sua VPC. O CloudTrail, que são os logs de tudo que acontece na AWS, então todas as mudanças que são feitas na AWS, e a resolução de nomes que acontece dentro da AWS. Ele analisa todos esses pontos, e aí, baseado nisso, utilizando inteligência artificial, ele te dá insights de possíveis abusos, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora da sua infraestrutura. Afinal, seu recurso pode ter sido comprometido. A gente tem um caso clássico, por exemplo, que a gente usa aqui, de um cliente que, num troubleshooting, pediu para abrir o HTTP, HTTPS de uma ferramenta da Atlassian, o Confluence, só que estava numa versão antiga, com CVE, claro. Cara, foi 5 minutos, a gente recebeu o alerta do GuardDutch dizendo que aquela máquina estava minerando Bitcoin. Então, veja, a máquina foi tomada de dentro da máquina, também por questões de segurança, que poderia, por exemplo, ter sido bloqueado o acesso de dentro para fora e não estava, né? Quem pegou foi o GuardDutch, não de forma proativa, já é de forma reativa, mas ele pegou, né? Então, a gente vai ver depois que a gente pode até automatizar decisões baseadas nos insights que o GuardDutch pega. Ele é um serviço extremamente fácil. Exato. Não é tão proativo que ele fala, já deu, né? Alguém já está tentando te tomar e tal. Cara, só um comentário aí que é importante nisso. Existe aí de longa data em segurança algumas pessoas que falam, não, você só precisa proteger a entrada de dados, o que sai de tráfego de você é um tráfego que você já considera seguro, exatamente. Mas isso não é uma verdade, né? Por quê? Primeiro que, se uma máquina sua for comprometida e ela não tiver um gerenciamento de tráfego de saída, ela pode ser facilmente utilizada para tomar outras máquinas lateralmente ali na sua infraestrutura. E em segundo lugar é que, se você não tem gerenciamento de saída do tráfego, o objetivo de você tomar essa máquina, que geralmente é ou botar ela para minerar um Bitcoin, transformar essa máquina ali num botzinho de uma botnet, o objetivo vai ser concretizado, né? Porque se o cara conseguiu entrar, o tráfego vai sair livremente. Então essa máquina vai se tornar o bot, vai se tornar um minerador de Bitcoin. Exato. E uma terceira via, que é bastante importante, que nesse caso mesmo aconteceu, vamos supor que o cara consiga, porventura, ganhar acesso num recurso específico. Se esse recurso está bloqueado por infraestrutura para ele não sair, nesse caso, ele foi buscar na internet uma aplicação Java para fazer a mineração de Bitcoin. Exato, então, ele não conseguiria fazer essa busca, né? Então, por mais que ele foi tomado ali via interface, na hora de executar aquele script que faz o download, ele não conseguiria fazer o download, quer dizer, o tráfego de saída também é muitíssimo importante. Isso é uma recomendação que a gente faz, que tira um pouco do conforto, de preferência, bloquear ou filtrar o tráfego de saída das nossas aplicações. Então, muito, muito legal isso aí, porque a gente pode até demonstrar alguns perfis de ataque em lives no futuro, que é justamente isso. Às vezes a aplicação ou
o serviço está vulnerável e ele permite ao atacante executar simplesmente um comando naquela aplicação. E geralmente o comando que esse atacante decide executar é um comando que faz essa máquina ir fora da rede e buscar um backdoor. Se você faz o gerenciamento de saída do tráfego, esse comando que faz a máquina ir lá fora e buscar um backdoor, ele não vai funcionar. Exato. Aí você mitiga aí, boa parte das técnicas, né? Por mais que aquela vulnerabilidade seja explorada, o cara não vai conseguir fazer nada com ela. Exatamente, cara. Vamos seguindo aqui. A terceira definição aí que a Amazon trata, que, cara, é de extrema importância, e é nesse perfil mais clássico que a gente está acostumado a ver em segurança, é a proteção da infraestrutura. E a proteção da infraestrutura, no meu ponto de vista, ele já começa do planejamento. Quando você desenha a sua topologia de rede, ela tem que prever um desenho seguro para sua infra. Né? Não adianta nada você querer... Fica muito mais difícil você querer aplicar camadas de segurança no futuro se você desenhar uma topologia flat, digamos assim, onde todas as suas máquinas acessam a internet diretamente, recebem IP públicos diretamente. Então, todo mundo na mesma subrede, você não consegue diferenciar quem é front-end, back-end, banco de dados. Exato, fica muito mais difícil de você aplicar camadas de segurança quando você não tem essa definição de arquitetura segura. Então, tudo começa do desenho, já desenhando as camadinhas, pensando no o que precisa estar público, o que não precisa estar público. Depois disso obviamente, quando você desenha essas camadas e para acesso ao seu dado, você precisa ter meios seguros para acessar esse dado. Então, por exemplo, se você vai conectar a sua infraestrutura de nuvem na sua infraestrutura on-premises, cara, você poderia, sei lá, subir um EC2 na nuvem, colocar um FTP server ali, para você transmitir dados para a nuvem através disso, mas isso vai contra todas as definições de segurança possíveis, né? Porque você está transmitindo através de um meio inseguro, sem um fator forte de autenticação. Então, sempre que você prevê a troca de dados, quando o dado vai sair de um ponto e ir para outro, essa movimentação de dado tem que ser feita por meio seguro. Seja usando o VPN, ou se for um serviço web, um serviço acessado por usuários, que ele use o HTTPS, o SSL, para que ele nunca seja transportado em texto claro, de forma que ele possa ser, lembrando, dos pilares de segurança, de forma que ele possa ser alterado, que ele possa ser exposto a pessoas indevidas. Um ponto, cara, que eu acho crucial que a Amazon trata no documento de segurança é quando ela fala de aplicar segurança em todas as camadas. Então, quando você adota o uso aí no seu workload de, cara, o meu tráfego vai passar ali pelo GuardDuty, ou eu vou ter um AF na frente do meu tráfego, você ter esses níveis de filtro em camada 7 não te exonera de usar segurança nas camadas mais baixas. Então não é porque você tem um WAF lá na web que você não precisa tratar o seu network ACL. Né? Não é porque você tem o WAF que você não precisa tratar o security group da máquina. Exato. Então, a gente pega erros clássicos, né, Everton? A gente pega erros clássicos aqui, por exemplo, você coloca o WAF consumindo recurso de uma instância ou de um load balancer, e aí você não fecha no security group o acesso para que somente o acesso do WAF tem acesso a esse load balancer. Quer dizer, você fecha o portão lá na frente, né? Deixa tudo bonitinho e tal, só que você não põe muro em volta, né? Então você deixa um portãozão bonito, com controle digital, e do lado o muro está aberto. Então, isso tem que ser tomado bastante cuidado. E eu acho que o maior risco, o pessoal tem muita preocupação com o cloud, de dizer assim, cloud é menos segura e tal, né? A gente vê que a gente tem um tanto de recursos que a gente tem, a gente pode com certeza deixar tão seguro quanto o ambiente on-premise ou mais. Com certeza. Agora, o risco mesmo, né? O risco mesmo está na própria facilidade, né? Então, como Exato. Não tem o cara de segurança da informação que você vai ter que pedir para ele liberar você no Fire, você pode ir lá e fazer do jeito não adequado, né? Cara, você ter um nível extremamente maduro de segurança na nuvem é muito mais fácil e barato do que você ter esse nível maduro de segurança no on-premises.
porque você colocar, se a gente for falar de dispositivos de controle de tráfego, os dispositivos mais maduros, que têm inteligência para analisar comportamento de tráfego, como o exemplo do GuardDuty, são dispositivos extremamente caros, e que a maioria das empresas não vai ter condição de colocar isso na infraestrutura dela. Então, quando você leva isso para a nuvem, você tem de forma mais simples e mais barata atingir aí um nível de maturidade bem legal na sua transmissão. Exato. O próprio exemplo do GuardDuty, né? Ele custa em geral mais ou menos 1%, teve uma redução de custo agora recente, está dando até menos, mas 1% do valor do seu custo com infraestrutura. Então, se você tem uma infraestrutura de $100, por exemplo, vai custar $1 para o seu GuardDuty. Se você tem lá um WordPress, rodando ali o seu blog e tal, vai te custar $1 por mês para você ter o mesmo recurso que você teria num equipamento de milhares de dólares se você fosse comprar e adquirir. Então, esse empoderamento faz com que o modelo de startup funcione e tal, tudo isso funciona muito bem. Um outro exemplo aí que eu estava discutindo com o Eberton esses dias com relação ao WAF, custo de WAF, né? Só para dar uma ideia, a gente vai falar de WAF mais para frente, mas só para você ter uma ideia, um appliance que faça WAF, por menor que seja o throughput dele e tal, tudo, é um equivalente de milhares de dólares. Sim. Para você, vamos dar exemplos nomeados, né? Então, se você pegar um appliance da Fortinet que faça WAF, ele vai te custar milhares de dólares. Para você colocar um WAF Fortinet, usando as assinaturas da Fortinet dentro da AWS, te custa, sei lá, $32, $33, $34, depende do seu volume. Então, esse empoderamento faz com que a gente tenha a capacidade de utilizar ferramentas de segurança que elas estão disponíveis de forma muito mais acessível. Né? Perfeito, correto. Cara, dá uma maturidade para a infraestrutura gigantesca, que realmente no passado só estava viável para grandes empresas que têm orçamentos gigantescos de segurança, hoje é acessível para todo mundo que quer colocar ali sem um gasto gigantesco. Falar um pouquinho agora de mais uma definição que a Amazon traz, que é a parte de proteção dos dados. Para proteção de dados, pessoal, a Amazon ela bate com muita força nesse quesito com relação à criptografia. Então, ela sempre comenta ali, tanto para o seu dado que ele está armazenado, que ele está parado, você precisa pensar e manter recursos de criptografia para esses dados, seja por objeto em S3, né? Lembrando que no S3, como foi comentado até ontem pelo Flávio, a criptografia é feita individualmente por objeto, toda vez que você colocar algo lá dentro, você tem que pedir para que ele seja encriptado, ou de forma geral no EBS, é suportado ali também com integração no KMS, as chaves para você criptografar suas tabelas de banco de dados. Isso aí, lembrando só que qual é o entretanto de usar criptografia na AWS? Por padrão não é habilitado criptografia, né? Na verdade, assim, normalmente quando você cria um serviço, você escolhe se você encriptou ou não, e aquela flag, normalmente ela é opt-out, não opt-in, né? Então, ela vem flagada como não encriptar. Mas qual que é o entretanto de você encriptar, né? Todo mundo pensa assim, mas se eu encriptar, né? Normalmente quando você vai encriptar alguma coisa é mais caro, ou gasta mais recursos, fica mais lento, né? Na AWS não existe esse overhead. Então, assim, não existe esse overhead, não existe custos adicionais para você encriptar. A única questão que existe é uma questãozinha de administração, que quando você encripta algo, se você compartilhar esse algo com alguma outra conta, e é muito comum hoje a estratégia de multi-account, a gente vai falar disso, você tem um overhead de trabalho adicional que você vai ter que usar uma chave que seja compartilhável. Então, isso também é uma dica, não use por padrão, não utilize a chave padrão do KMS do serviço, que aquilo ali está ali só para facilitar você encriptar, porque se você precisar compartilhar aquele cara, a chave padrão ela não é compartilhável, né? Ela fica presa dentro da tua conta. Então, o único transtorno é esse. Se você, porventura, quiser compartilhar, coisa de cloud, né? Isso não existe em cloud, você poder compartilhar o seu HD com outra conta, né? Então, com outra pessoa. Então, você cria lá um appliancezinho, lá, você cria uma aplicação, um appliance, você quer compartilhar essa imagem desse appliance com outra empresa. Para você fazer isso, se tiver encriptado, você tem que primeiro compartilhar a chave criptográfica para poder desencriptar esse cara. Então, o único transtorno é esse. Tirando isso, não há motivos de não se encriptar dados na AWS. Perfeito.
E além, assim, a gente costuma falar muito de encriptação de dados armazenados, mas lembrando que isso também vale para o dado em trânsito. Sempre que a gente falar de alguma coisa, é dado tanto armazenado como em trânsito. E em trânsito, ali, sempre usar recursos que façam uso de TLS, né, o SSL. Então, cara, não existe um motivo hoje para você vai publicar o seu site, esse site seja publicado somente em HTTP. Né? É muito barato, inclusive, para você ter o certificado ali e colocar SSL no seu site, o HTTPS ativo no seu site. Exato. Hoje, para uso dentro da AWS, se você está usando o Load Balancer ou o CloudFront, o certificado SSL não há custo, ele já está embutido na própria solução, você pode criar um certificado SSL wildcard para o seu domínio. Lembrando que para o Brasil, o data transfer do CloudFront, que é a CDN da Amazon, é mais barato do que o data transfer do próprio EC2, por exemplo. Então, compensa você colocar o CloudFront na frente, porque sai mais barato. Significa que você já vai ganhar o SSL automático. Então, não há motivos de não ter. Fora isso, a gente tem projetos como o Let's Encrypt, que é um projeto mantido aí por os grandes players aí da web, e que você pode ter certificado SSL sem custo. Né? Então, Você pode ir lá e... O certificado SSL é válido para todos os browsers que não são Internet Explorer 7. Então, aí devidamente atualizados, né? Exato, né? Tem que nenhum browser né? Um vírus. Né? Internet Explorer é vírus, não é browser. Né? Sempre lembrar em segurança ou em qualquer nível de infraestrutura, utilizar ferramentas atualizadas aí que sejam no mínimo... que tenham no mínimo um mínimo de segurança aí, né, cara? Exato. Lembrando que o SSM, né, que é o System Manager da AWS, ele já tem um controle de atualizações sem custo, então você consegue controlar atualizações do Windows, do Linux lá, através do agente do SSM, que inclusive ele é gratuito para on-premise, se vocês quiserem usar. Então, é uma opção legal também aí para manter tudo que você tem atualizado. E, bom, para proteção de dados, a gente sempre tem que falar também em backup e replicação desses dados, né? Em nuvem, isso também é uma situação que em nuvem fica muito mais fácil do que no on-premises, né? Para você backupear dados no on-premises, você precisa ter ali uma infraestruturinha mínima, seja com tape, seja com uma máquina com um disco gigantesco ali que vai armazenar os seus backups. Em nuvem, isso está muito facilitado. Como o Flávio até comentou na live de ontem, sobre S3, você pode habilitar até um versionamento ali dentro do S3 para inibir um problema de, por exemplo, um dado foi apagado incorretamente, né? Então, olha, o S3 ele já te garante um nível de confiabilidade do dado gigantesco, mas isso ainda não garante que um usuário, alguém com uma falta de atenção ali, não vai lá e não vai apagar um negócio incorretamente, né? Então, você tem diversos recursos que te garantem, inclusive, esses problemas de erro de administração. Exato. Um outro recurso bem legal do S3 é que ele tem uma opção de MFA para deleção. Então, se você for deletar um dado, ele pede uma credencial extra. Então, esse é um recurso bem legal também para evitar apagar por engano, mas o versionamento é mais efetivo, porque mesmo que você apague, o dado continua estando lá. Né? Perfeito. E, bom, por último, aí, o documento ele traz a definição de resposta a incidente. Em segurança, pessoal, tem que manter em mente que a gente sempre fala de mitigação. Não existe segurança absoluta. Né? A gente sempre fala de redução de risco e mitigação. Então, cedo ou tarde, um incidente de segurança ele pode acontecer. E no momento que esse incidente de segurança acontecer, você precisa ter um meio eficiente de, primeiro, entender o impacto que esse incidente causa na sua estrutura e depois saber quem que é o dono desse serviço, saber as formas mais eficientes aí de trazer o ambiente de volta à vida ou delegar aí a condição que aconteceu, o problema que aconteceu, para que a sua equipe venha a atuar. Uma das coisas que é tratado no documento é o uso de tags, né? Tags são úteis para infinitas situações, e aqui ele traz isso com um foco em resposta de incidente também, que é você poder utilizar a tag como um definidor de criticidade, então você anota ali em cada serviço, em cada workload, qual que é a criticidade desse serviço,
Então, no momento de crise, você vai ter uma noção de impacto que isso está te causando e também poder colocar tags ali falando, olha, quem que é o dono desse serviço, qual equipe vai ser acionada em caso de um problema, você pode definir isso através das tags. E até automatizar, né, para que determinado departamento possa ou não mexer no que tem a tag X ou Y. Perfeito. E assim, de forma geral, tenha um plano de resposta de incidentes. Na documentação da Amazon, ela comenta sobre diversos recursos, desde, olha, aconteceu um problema, quem que eu notifico, quem que eu aciono, quem que vai agir, desde a parte técnica. Então, olha, eu vou ter ali imagens dos meus serviços para o caso de, olha, eu tive uma máquina comprometida. Eu posso simplesmente separar essa máquina do meu ambiente de produção, subir uma imagem nova dessa máquina limpa ali, no momento que não estava comprometido, e colocar de volta para trabalhar com um impacto mínimo no negócio, tá? Até mesmo um plano mais geral de recuperação do ambiente, usando aí o CloudFormation para você, cara, assim, perdi o ambiente, foi todo comprometido, o que eu posso fazer? Poxa, eu tenho ali um CloudFormation que eu vou subir o ambiente inteiro de novo em alguns minutos e garantir que o impacto para o negócio seja o mínimo possível. Beleza, a gente vai até falar um pouco mais sobre essa questão de uso de automatização e de ferramentas de DevOps para segurança, né? Acho que já chegamos, né? Nesse momento a gente vai falar sobre isso. Então é isso, é mais do que a gente ter uma estratégia tradicional, né? A gente ter essa estratégia do tipo identificar, proteger, que é o tradicional, e detectar, mas também a gente automatizar a resposta e isolar o recurso possivelmente comprometido para uma análise posterior, né? Então a gente consegue muito tranquilamente encapsular tudo aquilo que foi comprometido, isolar ele no outro canto e subir tudo de novo do zero sem o comprometimento, para que possa ser investigado paralelamente e tal. E o mais legal é tomar ações, né? Então, assim, exemplos clássicos aí que a gente pega o GuardDutch avisou algo de um recurso que um servidor tradicional, ele persistente. Então, aquele servidor foi comprometido, a gente pode muito bem automatizar para que quando isso aconteça, se for detectado pelo GuardDutch, a gente chama uma função lambda, que a função lambda tira uma AMI desse cara, guarda essa AMI, abre um ticket lá no nosso Gira para investigação futura, um widget lá no nosso Gira para investigação futura, e sobe a versão anterior, que era a versão não comprometida dessa aplicação, ou talvez a versão anterior da existente, se tiver tido um deploy ali, a gente pode fazer tudo isso de forma automatizada e já recuperar o ambiente para análise a posteriori, né? Então, assim, esse é o tipo de técnica que dificilmente você consegue fazer se você não está em nuvem, né? Sim. Desculpa te cortar, Everton, outras técnicas, como, por exemplo, vou fazer update. Eu posso tirar uma foto, um raio-x do meu ambiente nesse momento, isolar para ambientes mais enterprise, né, para aplicações mais convencionais. Eu crio uma VPC com a minha infraestrutura inteira, aplico meus patches de segurança, testo, vejo se funciona. Se eles funcionarem a contento, eu fecho as imagens, sobrescrevo o ambiente atual e guardo o ambiente anterior para futuro rollback. Então, assim, são coisas que só seria impossível fazer se a gente não está pensando em cloud, né? Sem dúvida, cara. Olha o nível de maturidade que a gente consegue chegar aí de teste e de garantia que o negócio vai funcionar, que, cara, eu não vejo isso funcionando em on-premises. Realmente, é algo que a gente só pode falar em nuvem. Exato. E, inclusive, tem projetos prontos para fazer esse tipo de coisa, tá? Projetos prontos, scriptados aí na comunidade para fazer esse tipo de coisa. Cara, vamos tocar o barco, porque o tempo tá, como sempre, correndo rápido. E vale a pena a gente frisar que é um conceito um pouco mais recente, que não está nem descrito ainda claramente no Web Architected, mas a gente já tem incorporado, provavelmente ele vai sair nas próximas revisões, que é o conceito de landing zone, que é usar a estratégia multi-account, né? Então você criar contas separadas na AWS, isso está cada vez mais ferramentado para que você tenha, por exemplo, uma conta dentro da sua organização, você tem uma conta para fazer algumas coisas, por exemplo, o seu catálogo de serviço, o seu pipeline de deploy e desenvolvimento, cuidar da sua organização, mas que você tenha contas separadas para coisas do tipo ferramentas de segurança. Então, se alguém logou
na conta que está com o GuardDut, que está com as ferramentas de segurança, a forma de tratar essa conta é diferente. Então, se alguém logou nessa conta, provavelmente um time tem que ser avisado. Agora, numa conta convencional que está aqui do lado, né, na conta de homologação, desenvolvimento, produção, na conta da aplicação X, da aplicação Y, da aplicação Z, você não precisa ter todos esses controles, porque o acesso a ela é muito mais comum, né? E depois uma outra conta para archive, então para a gente guardar os logs, para a gente guardar os backups em contas separadas, porque entenda, se alguém tem acesso numa conta de produção, numa conta de desenvolvimento, ou se a gente não usa uma estratégia de multi-account, se eu estou tudo na mesma conta, um usuário administrator no meu ambiente, ele tem capacidade, por exemplo, de fazer algo querendo ou sem querer, e depois vir aqui apagar os logs. Então, você ter uma conta apartada, que só um grupo determinado de pessoas tem acesso a essa conta, facilita, além de facilitar o controle ali, para que determinados usuários não possam acessar uma conta, é muito mais fácil fazer por conta do que fazer lá no IAM dentro da conta. Você ainda tem uma segregação, por exemplo, por billing absoluta, então você não precisa se preocupar com tagueamento para billing. Então, você vai saber quanto você está gastando com conta de segurança, quanto você está gastando com conta de archive. Em geral, a gente cria também uma conta, o conceito de landing zone da AWS fala em você criar uma conta shared, que às vezes você tem unidades de negócio ou projetos separados, mas que normalmente eles vão ter uns serviços compartilhados, como, por exemplo, talvez um firewall, se for o caso, ou um Active Directory, se for o caso. Então, aí você joga para uma conta shared, e esses recursos vão ser recursos que vão ser compartilhados numa necessidade, talvez, de rateio. A gente tem casos de clientes, projetos, que é uma organização que tem várias empresas dentro dessa organização. Então, cada empresa tem a sua conta ou as suas contas, e a gente, do ponto de vista da organização, a gente tem as contas de landing zone separadas, e aí a gente consegue fazer esse rateio tanto de billing quanto essa segregação de segurança de forma mais eficiente. Então, é um assunto que vale a pena estudar, talvez valha a pena a gente voltar numa live só para falar de landing zones. Perfeito.